Amados e queridos irmãos, cá estamos mais uma vez para meditarmos nas lições da nossa escola bíblica dominical. Dessa feita, iremos meditar sobre a lição de número 3 desse nosso terceiro trimestre, né? A nossa revista da escola bíblica. A lição de número 3 traz por título Acabe e os profetas Elias, e o profeta Elias. O textuário diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda e conserva a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Está lá registrado em Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Verdade prática nos diz assim: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes, contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Pois bem, antes de nós darmos início a esta lição, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade e também convocar você, a colocar em prática as nossas lições, compartilhando com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, de escola, enfim, divulgando essa nossa aula, porque eu tenho certeza que será de bastante valia para a vida de todos aqueles que a acompanharem, ok? Muito bem, a leitura bíblica em classe, como texto base para a nossa lição, está registrada em 1 Reis, no capítulo 16, do verso 29 ao 30, e no capítulo 17, do verso 1 até o 7, e também no capítulo 18, do verso 17 até o 21. É uma passagem bíblica muito conhecida, Todos já ouvimos falar muito sobre o profeta Elias, grande profeta de fogo, que ora e Deus responde com fogo, e também Acabe, o rei do reino do norte de Israel, na época de Elias. Nós já vimos em aulas passadas, só para nós relembrarmos, que o reino de Israel havia sido dividido. Até Salomão, Israel era composto por 12 tribos, todas elas unidas, e no final do reinado de Salomão, dadas as suas inconsequentes atitudes, buscando outras mulheres em outros países, fazendo conchavos políticos, na velhice dele, ele veio então a se tornar um tanto quanto irreverente quanto à presença de Deus, a pessoa de Deus em sua vida, e isso causou uma confusão muito grande entre o povo, porque o povo começou a ser subjugado por Salomão mesmo, com altos tributos, com uma linha dura de governo, enfim, que não trazia ao povo grandes satisfações. O povo estava um pouco insatisfeito com Salomão. Após a sua morte, houve uma disputa entre dois de seus filhos, nós já vimos aqui, Jeroboão e Roboão, e nessa intriga que houve, Roboão, o sucessor direto da linha do trono era Roboão, Ele foi então, antes de assumir o trono, ele foi consultar os seus amigos de infância, deixar de lado os sábios conselhos dos seus conselheiros do rei, que havia falecido recentemente, que era Salomão, seu pai. Os conselheiros desse rei, ele não quis dar ouvidos ao conselheiro do rei. Antes ele deu ouvido aos seus jovens amigos, colegas de infância, de juventude talvez, e o conselho que lhe fora dado era que ele deveria arrochar mais ainda os impostos, se o seu pai feriu com escorpião, fira com cobras, vamos fazer uma coisa bastante opressora para o povo e vamos manter o palácio real bastante rico. E isso desagradou muito a população da época, então veio lá do Egito, seu irmão que estava foragido, Jeroboão, e Jeroboão então houve uma briga entre os dois irmãos, e Jeroboão ficou com 10 tribos do norte e Roboão com 2 tribos no sul. Nós vimos isso na aula passada, só estou dando uma passada para os irmãos entenderem o contexto dessa mensagem dessa aula que nós estamos transmitindo hoje. Pois bem, dessa divisão, o reino de Judá e Benjamim ficou com Roboão ao sul,
cuja capital era Jerusalém. Os 10 reinos do norte ficaram com Jeroboão, a sua capital ficou sendo em Samaria, né? Daí havia até aqueles problemas depois, mais tarde, entre os samaritanos e os judeus. E a verdade é que o Reino do Norte, ele teve 19 reis ao todo, né? E é interessante notar que todos os reis do Reino do Norte eram reis maus, até porque eles não eram da mesma dinastia de Davi, por exemplo, né? O Reino do Norte adotou uma outra política, fazia conchavo com o Egito, fazia conchavo com a Síria, fazia conchavo com tantos países da sua vizinhança, né? E acabava, então, muitos reis do Reino do Norte não pertencendo nem sequer ao povo judeu. Isso causava uma diferença muito grande entre as religiões, né? Principalmente a religião judaica, que adorava a Jeová, a Yahvé, né? E isso fazia com que o povo, então, ficasse perdido espiritualmente, vamos dizer assim. E os 19 reis das tribos do norte, as tribos do norte, só para nós entendermos, ela é normalmente, depois dessa divisão, chamada na Bíblia, denominada na Bíblia como sendo Israel, e o Reino do Sul como sendo Judá. Então, quando nós falamos na Bíblia em Judá e Israel, são o Reino do Norte e o Reino do Sul, respectivamente. Então, essa briga que houve entre essa divisão que houve entre as 12 tribos, né, causou muito desconforto ao povo de Israel. Foi um período muito tribuloso. E os 19 reis do Reino do Norte eram reis terrivelmente maus, né? Desviava dos caminhos do Senhor, praticava idolatria, praticava tudo que não agradava ao Senhor. E é interessante notar que Acabe, segundo nós vamos ver no decorrer da lição, de todos eles que não eram bons reis, que eram maus reis, Acabe era o pior deles. Acabe era aquele que não tinha o menor escrúpulo, né? Ele chegava a se vender para poder pecar contra o Senhor. É interessante essas expressões que a Bíblia utiliza para destacar a maldade de Acabe, né? E nesse meio tempo, né, estava no Reino do Sul ainda, as duas tribos, Benjamim e Judá, a capital Jerusalém, e o Reino do Sul teve 20 reis ao total durante a sua existência, né? Enquanto perdurou aquela divisão, houve 20 reis naquela região sul da Palestina, que é denominada Judá, que era Benjamim e Judá, as duas tribos juntas, capital Jerusalém. Então esses 20 reis, houve reis maus e houve reis bons também. Ali já houve uma mescla. E todos eles, né, eles eram descendentes de Davi, eram reis da dinastia de Davi, Salomão e assim por diante. Todos eles foram da mesma linhagem de Davi, sendo o último deles, né, Zedequias, né, no finalzinho da duração da divisão desse reino. O último dos reis de Judá foi Zedequias. Mas nós estamos falando aqui de Acabe, o profeta Elias. Quando houve a divisão, Deus então passou a usar os seus profetas, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos profetas profetizaram no Reino do Norte, e outros profetas no Reino do Sul, né? E outros para os dois reinos e os demais reinos, inclusive da terra, que eram profecias mais abrangentes. Mas nesse caso aqui, nós vamos falar sobre o profeta Elias, né? O grande profeta de fogo. Durante o reinado de Acabe, profetizou Elias e Eliseu, né? Nós não podemos esquecer também de Eliseu, houve outros profetas também, mas os dois que são mais destacados são o profeta Elias e o profeta Eliseu. Nós vamos dar prosseguimento, então, à nossa lição sobre o rei Acabe e o profeta Elias, ok? Muito bem. O profeta Elias, ele apareceu nesse período bem crítico, né? Uma época de divisão, e Acabe já estava influenciado. Acabe era casado com Jezabel, né? E Jezabel, ela era de outros povos, não pertencia à nação judaica, e ela trouxe com ela uma religião diferente, ela trouxe uma crença diferente. Ela adorava outros deuses, né? Baal, os Baalins, enfim, todos aqueles deuses que faziam parte do povo assírio na época, do povo babilônico, enfim, de todas aquelas nações que rodeavam Israel. E ela era uma rainha muito má, e ela influenciava, tinha uma influência, um poder de influência muito grande sobre Acabe. Então, tudo que ela falava, Acabe acatava.
e colocava em prática no reinado, né? E isso começou a desviar o povo de Israel, o verdadeiro povo judeu, da sua crença em Deus, sua crença em um único Deus, que é Javé. E é até interessante notar que o próprio deus Baal, que aparece muito nessa lição, né, ele era considerado pelos assírios como sendo aquele que era o deus que provia a chuva e a boa colheita, né? A chuva e a boa colheita para os povos, né? Então eles adoravam Baal para que Baal desse chuva para eles e a colheita fosse boa. Então o nome de Baal estava diretamente vinculado à chuva, né, e à colheita. E isso nós sabemos que é uma idolatria e é uma total afronta ao verdadeiro Deus, né? E Deus não se deixa escarnecer. Se existe uma coisa que Deus não tolera, é realmente a idolatria, né? Isso a Bíblia nos mostra de ponta a ponta que Deus não tolera. Os 10 mandamentos, ele fala: não terás outros deuses diante de mim. Então, nós temos que levar bastante a sério essa colocação bíblica de que a idolatria ela não é saudável no nosso relacionamento para com Deus. É engraçado que o profeta Elias, ele é mais ou menos igual Melquisedeque, né? Ele aparece na Bíblia, ele não tem genealogia, não tem o nome do seu pai, o nome de sua mãe, não tem a sua árvore genealógica, não consta nada, só simplesmente fala que ele era um tisbita. Ele é da região de Tisbé, né? Então ele aparece assim quase que de repente no cenário bíblico, né? No cenário histórico da Bíblia. Mas, como eu dizia no início, dando agora uma introdução mais efetiva à nossa lição, Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Um dos mais, não, a Bíblia afirma que ele foi o mais perverso, né? E ele não tinha escrúpulo nenhum, fazia de tudo para que o povo se distanciasse cada vez mais de Deus, sempre influenciado por sua esposa, a rainha Jezabel. Então, houve um casamento ali entre Acabe e Jezabel, né? Que deu uma consequência muito grave para o povo de Israel. Por quê? Toda escolha errada que nós fazemos, ela traz consequências. Às vezes nós queremos dizer que oramos e fazemos, pedimos para Deus e as coisas parecem que não dão certo em nossa vida, mas nós não procuramos também obedecer aos mandamentos de Deus. Nós também não procuramos muitas vezes fazer as coisas de maneira correta, principalmente as nossas escolhas, né? As escolhas que fazemos durante a vida, elas muitas vezes determinam o nosso modus vivendi, determina o nível de conforto, o nível de prazer, de satisfação, né, que a gente vai obter seguindo os nossos princípios básicos, né? Muito bem, então a consequência da escolha de Acabe, né, ele induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria. Esse é o básico da ação de Acabe junto ao povo de Israel. E isso, né, além disso, ele cometeu também esse erro de casar com essa mulher chamada Jezabel, né? Essa mulher ela era devota de Baal e de Azera. Nós vemos lá que depois os profetas de Baal e Azera foram os que foram enfrentar Elias, né, que era o profeta do Deus vivo, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, essa chamada Jezabel, ela adorava esses dois deuses, que eram das nações vizinhas ali de Israel, né? Você pode conferir lá em 1 Reis capítulo 16, do verso 31 em diante, e também no capítulo 18, verso 19 em diante, você vai ver que esses deuses eram adorados pelas nações vizinhas e tinham induzido o povo, através de Acabe, a praticar idolatria, né? Idolatria que é totalmente repudiada por nosso Deus. O item 2 do primeiro tópico, né, que é o casamento de Acabe com Jezabel, ele fala sobre uma rainha perversa. Dentre tantas perversidades, né, Jezabel, todo mundo tem uma ideia, ela destruiu os profetas de Deus. 1 Reis capítulo 18, verso 4, pode conferir lá que nós vamos encontrar o momento certo em que ela destruiu os profetas do Senhor, né? Ela ameaçou a vida de Elias. Olha só o que ela cometeu, ela destruiu os profetas do Senhor, 1 Reis 18 e 4, ameaçou a vida de Elias, 1 Reis 19, 2, ordenou injustamente a morte de Nabote, né? Olha só, para satisfazer a ganância do marido, para dar
uma eira para o marido, ela, ao invés de comprar, ela matou Nabote, né? E também está no 1 Reis, capítulo 21, verso 10. Nos conferem lá também. E ainda praticou prostituição e feitiçaria. É até inconcebível, né, em nossa maneira de pensar, como um rei, um marido, vai permitir que a sua esposa pratique feitiçaria. Até ainda vai, porque ele pode falar que é religião, pode falar que é a tradição do povo dela, mas a prostituição é algo bastante forte, né? E você pode conferir, isso aí está na Bíblia, né? Está em 1 Reis, capítulo, 2 Reis, desculpa, capítulo 9 e o verso de número 22. Confere lá que você vai ver que ela praticou todos esses atos que nós relatamos aqui agora, né? Então, ela teve um fim bastante triste. Nós vamos ver que o próprio profeta Elias, né, o homem de Deus, disse que ela não seria sepultada, né? Ele afirmou: você não vai ser sepultada, porque você afrontou a Deus, então você não vai ser sepultada, a sua carne vai ser comida pelos cães. Olha só, pois sua maldade, a sua abominação, elas contrariaram a justiça divina. Confere, não é 1 Reis, capítulo de número 21, do verso 23 até o 27. Deus é misericordioso, mas ele julga com rigor aqueles que insistem, né, em permanecer na prática do mal. Então a Jezabel era uma rainha bastante má. O segundo tópico da nossa lição agora fala sobre Elias, né? Falamos sobre Acabe, quem era Acabe, Jezabel, quem era Jezabel, a esposa de Acabe, e vamos falar agora sobre o profeta Elias, né? Antes de falar sobre o profeta Elias, né, eu queria só destacar alguma coisa aqui, porque às vezes quando nós falamos sobre idolatria, fica algumas dúvidas no ar, né? Mas nós podemos tirar essas dúvidas, a gente pode conferir, né, tudo isso que nós estamos falando. Por exemplo, a Bíblia trata a idolatria, fala sobre a adoração a imagens. E é interessante notar que, por exemplo, principalmente o catolicismo romano, eles falam que eles não adoram as imagens. As imagens nos fazem remeter um pensamento diferente, né? Mas então vamos seguir algumas formas de idolatria aqui que existem na Bíblia, e você vai então tirar as suas conclusões a respeito de quão errado ou certo estão aqueles que praticam esse tipo de idolatria moderna que nós conhecemos hoje, que são as imagens, adoração a isso, adoração a aquilo, ou através da imagem tentar chegar a Deus, né? Quando na realidade nós só temos um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Muito bem, então nós temos adoração a imagens. Está lá em Isaías capítulo 44, verso 17. Anote aí, depois você confere, tá? Adoração à imagem. Depois tem oferecimento de sacrifício a imagens. Olha só, oferecer sacrifício a imagens. Salmo 106 e o versículo 38. Você vai conferir que existia a idolatria de oferecer sacrifício a imagens. Também temos a adoração a falsos deuses. Falsos deuses. Aqueles que o homem adota como Deus e acaba adorando esse Deus. Nós temos um exemplo claro, por exemplo, né, embora seja algo até meio cômico, parece que não é muito sério, mas alguns, infelizmente, levam a sério. Aqui em país vizinho, nossa, até um grande jogador de futebol já falecido, virou religião, né? Eles adoram esse jogador de futebol. É uma coisa impressionante, mas acontece, né? O diabo leva as pessoas para esses lados, né? Então, adoração a deuses falsos, você pode conferir lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 17, também Salmo 81 e 9. Vai anotando para você confere. Também um serviço prestado a outros deuses, ou seja, você prestar culto a outros deuses. Não somente adorar ou oferecer sacrifício, mas prestar culto a outros deuses, né? Então, o serviço prestado a outros deuses, você pode conferir lá em Deuteronômio, capítulo 7, verso 4. O outro tipo de idolatria é o temor a outros deuses. Tem pessoas que não têm temor a Deus e têm temor a outros deuses, né? Inventados pelos homens. Confere lá em 2 Reis, capítulo 17, verso 35. Um outro tipo de idolatria relatado na Bíblia, né, é que a adoração ao verdadeiro Deus através de uma imagem. Eu disse no início, né, adoração à imagem, eu tentei já colocar as duas posições juntas, né, mas são posições separadas. Então, é adorar o verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Você pega uma imagem de Cristo e fica adorando aquela imagem pensando que está adorando a Cristo. Isso também é condenado na Bíblia. Confere lá.
Êxodo capítulo 32, verso 46, Salmo 10, versículo 6, e também o Salmo de número 18, verso 20, confere que você vai ver, né? E também temos aqui um outro tipo, adoração a demônios, outros já adoram diretamente a demônios, confere lá em Mateus capítulo 4, verso 8 até o 10, e 1 Coríntios capítulo 10, verso 20, você vai encontrar essas referências lá, né? Manter ídolos no próprio coração, ou seja, você guarda no seu coração alguns nomes ou alguns santos, né, de preferência, e fica com isso dentro do coração, quando na realidade o nosso coração foi feito para única e exclusivamente ser a habitação do Espírito Santo. Está em Ezequiel capítulo 14, verso 3 e 4. Confere lá que você também vai entender. Então, dentro desses vários tipos de idolatria que nós encontramos, né, nós encontramos outro também, a adoração ao Espírito dos mortos. Olha só, já estamos até tratando de uma outra religião já, né, adoração ao Espírito dos mortos. Leia Salmo 106 e o verso 28. Também, outro tipo de idolatria é a cobiça. Era tratado como idolatria, né? Efésios capítulo 5, verso 5 e Colossenses capítulo 3, verso 5. Confere lá que você também vai entender isso. E um outro tipo de idolatria que nós praticamos e muitas vezes não entendemos, as pessoas praticam e muitas vezes não entendem que isso se trata de idolatria, a Bíblia considera como idolatria, é a sensualidade. Lê lá em Filipenses capítulo 3, verso 19, você vai entender, ok? Muito bem. Então agora nós já tratamos das idolatrias praticadas pela rainha perversa, demos alguns exemplos de idolatria. Vamos falar agora então um pouco sobre o profeta Elias, né? Disse no início que Elias é quase que semelhante a Melquisedeque. Ele não tem genealogia, não tem o nome do seu pai, o nome de sua mãe, não tem uma árvore genealógica que defina de que povo que ele veio, simplesmente fala que ele era da região de Tisbé. Por isso trata ele Elias o Tisbita. Tá? Então ele, em razão dessa idolatria que o povo estava vivendo pela liderança de Acabe e Jezabel, ele entra em cena, né, para exatamente mostrar a Acabe os atos pecaminosos que ele estava cometendo. É até interessante notar, né, que mesmo Acabe sendo um rei perverso, Deus dá a chance a ele, Deus manda Elias mostrar para ele que ele estava fazendo tudo errado, que não era daquela forma, né? Mas ele infelizmente não deu ouvido e deu em tudo que deu, né? Mas muito bem, então por causa dos atos perversos, né, do rei Acabe, né, o profeta Elias, ele obedecendo a Deus, ele confrontou esse e deu a sentença. Olha só a sentença. Está lá em 1 Reis capítulo 17, verso 1, né, faz parte inclusive da lição da leitura introdutória da nossa lição, né? Você vai ver que ele disse que ele orou a Deus e disse que a sentença contra Acabe seria que não choveria durante muitos dias sobre a nação de Israel. Esse muitos dias sobre a nação de Israel, né, ela é retratada posteriormente, até o próprio apóstolo Tiago, né, ele chegou a citar a passagem de Elias, e ele disse que foram 3 anos e meio essa passagem. Você pode conferir, né, lá em... nós temos lá em Tiago, capítulo 5, e o verso 17, ele fala que foram 3 anos e meio que durou essa seca ali na região norte da Palestina, que era a região onde ficava o reino de Israel, ou o reino do norte. Nós estamos tratando do reino do norte, o reino do sul está fora dessa lição. Okay? Então, ele falou que não haveria, segundo a palavra dele, dada por Deus, ele ia falar a palavra dada por Deus, né? 1 Reis capítulo 17, verso 1, como eu já citei anteriormente. Então ele disse a rei que seguinte: não haveria mais chuva sobre a face da terra, enquanto ele não desse outra palavra diferente vinda de Deus. Então a seca veio, e junto com a seca, claro, veio a fome, né? Mas mesmo diante da situação, Acabe não se arrependeu dos pecados dele diante de Deus. Ele ainda passa a agredir Elias, a perseguir Elias.
Então, o preço da obediência a Deus é o segundo tópico, o segundo item desse tópico principal, Elias prevê a grande seca, né? Ele nos fala, então, sobre o preço da obediência a Deus. Muitas vezes, o homem ou mulher de Deus que tem coragem de assumir uma postura bem forte diante da sociedade em relação a Deus, muitas vezes eles pagam o preço, né? No caso de Elias, ele teve que enfrentar as dificuldades de falta d'água, falta de alimento, fugir de Acabe, né? Fugiu de Jezabel, tanto Acabe quanto Jezabel ameaçaram Elias de morte. Você pode conferir lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Nós vamos ver lá que Elias foi ameaçado até de morte por Acabe e Jezabel, né? Mas mesmo diante dessas dificuldades, dessas ameaças, o profeta de Deus não abandonou a sua missão de profeta, né? E a Bíblia diz que ele foi alimentado por corvos, né? Por corvos, né? Com pão e carne 2 vezes por dia. Então, em 1 Reis, capítulo 17, verso 6. Confere lá. Nós estamos passando bastante rápido em virtude do tempo, mas essas referências que estão passando para você, vai anotando e depois você confere com mais tranquilidade aí no conforto do seu lar. Ok? E então, e depois que, além de ser alimentado por corvos, tipo com carne e com pão, né, ele bebia da água do ribeiro de Querite. Né? Esse ribeiro de Querite foi engraçado. Depois de um certo tempo, sem chuva, até o ribeiro de Querite secou. Então, mais uma vez, o Senhor volta a sustentar Elias agora de uma forma diferente. Ele sai dali e vai até a cidade de Sarepta, e lá ele encontra uma viúva, né, que o sustenta. Os irmãos conhecem muito bem a história, os detalhes são muito longos, nós não podemos nos prender a ele, mas confere lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 9. Ele foi para Sarepta, e lá em Sarepta, ou Serepta, como diz algumas versões, né? Sarepta ou Serepta. Ele foi sustentado por uma viúva, e os irmãos sabem como foi que se deu esse milagre, né? Ele chega lá, a mulher disse que não tinha nada para comer, porque ele pediu alguma coisa para comer, ela só tinha um pouco de farinha, e Deus então multiplica a farinha e o azeite na casa daquela mulher, porque ela tratou primeiramente de Elias, né? Olha só, a obediência dela fez com que ela e seu filho passassem então a ter uma vida dali para frente de fartura, sem escassez de alimento, e ela pôde então desfrutar desse grande milagre por ter crido na palavra que Deus havia dado a ela através do profeta Elias, né? Elias, não conhece, ele pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele, né? E depois que fizesse para ele, podia fazer para ela. E ela obedeceu e preparou o bolo, né, comida, e a partir daí, né, pela palavra do Senhor mesmo, através de Elias, nada mais faltou naquela família até o fim da seca. Confere lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 14, vamos ver que realmente foi isso que ocorreu com esta viúva, né? E essa história então nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua palavra, dos que falam a verdade, né? Que defende a causa do reino de Deus. Isso faz com que Deus derrame das suas ricas bênçãos sobre o seu povo. Continuando a nossa lição, partindo para o último tópico principal, o encontro de Elias com Acabe. Esse encontro foi interessante, logo depois que Elias sai de Sarepta, ele então recebe uma informação de uma pessoa que veio falar com ele, que o rei estava atrás dele, né, querendo falar com ele. E ele então, chega uma hora que ele fala assim para aquele mensageiro do rei, que ele iria ter com o rei Acabe, né? Elias disse, eu vou ter com o rei Acabe. E isso fez com que aquele homem, inclusive, duvidasse um pouco de Elias, porque achou, mas ele procura o meu senhor por toda parte, não encontra, agora eu vou falar que o senhor vai até ele, depois o senhor não vai, ele vai me matar, né? Era um risco tremendo. Mas a idolatria existente, a desobediência do rei de Israel, provocaram da parte de Deus uma grande seca, né? Essa seca foi até o final. Ele então, quando chegou no momento em que ninguém mais suportava, ele vai então ao encontro do rei Acabe, né? Ele vai ao encontro do rei Acabe, e
a falta de discernimento espiritual desse rei, né? Para perceber que Deus estava fazendo através de Elias, e até mesmo ele não queria se arrepender, mesmo com todas as evidências que ele era culpado de todos os males que estavam acontecendo ali no povo, né, entre o povo. Ele chega para Elias e fala, quando ele tem um encontro com Elias, está em 1 Reis capítulo 18, verso 17 e 18, ele diz o seguinte, vocês é o perturbador de Israel, aí está Elias, o perturbador de Israel. A resposta de Elias foi, reagiu, né? Ele diz o seguinte, não, eu não sou o perturbador de Israel, o perturbador de Israel é tu, Acabe. Você que tem desobedecido ao Senhor, né? Quando a acusação de Acabe contra Elias, está em 1 Reis, capítulo 18, a parte B do verso 17, né? E depois, então, ele estava com o coração endurecido, não queria mais obedecer a Deus, e então veio o segundo tópico, o segundo item do nosso tópico 3, que é a sequidão espiritual do rei. Nós temos a convicção de que sempre que nós nos desviamos de Deus, né, sempre que nós não obedecemos a Deus, há uma sequidão espiritual. O que é essa sequidão espiritual? É claro que é tratado como uma metáfora, né? Ninguém vai ficar com a vispiritual seca sem água, não é nada disso. Mas a secura mostra a dependência, mostra a fraqueza, mostra que a consequência é como se você ficasse sem água no seu corpo, né? É a mesma coisa. Você vai acabar morrendo espiritualmente. Então havia uma sequidão muito grande espiritual. Sempre que alguém se torna um pecador, assim, quanto mais constante, que não se arrepende, né, ele não consegue mais discernir o próprio coração dele. Como aconteceu com Acabe. Algo muito grave acontece na sequidão espiritual. O pior é que não somente o apóstata, aquele que não quer acreditar, sofre as consequências disso, mas também aqueles que o rodeiam, aqueles que estão ao seu redor, também sofrem as consequências do pecado, né? Aí você fala assim, mas o pecado do pai não serve para o filho, e do filho não serve para o pai. Sim, não serve. Mas, se você pegar um lar em que o pai, embora o pecado do pai não atinja a espiritualidade o pecado do pai não atinge a espiritualidade do filho, né? O filho não tem nada a ver com o pecado do pai, mas as consequências do pecado do pai são sentidas por toda a família, inclusive pelos filhos, né? Você pode conferir isso, está lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Você vai ver que todas as pessoas que dependem do rei estavam sofrendo grandemente em virtude da sequidão espiritual de Acabe. Nós estamos partindo para o encerramento da nossa lição, né? Nós podemos ver então que, tirando uma conclusão mais simples dessa lição, nós podemos ver que dessa parte da lição, né, que a seca espiritual, ela nos sobrevém quando atingimos o ápice, o cúmulo da falta de comunhão com Deus. Quando você atinge esse tópico, né, esse alto de falta de comunhão com Deus, começa então a sobrevir sobre a vida do ser humano a sequidão espiritual. E a sequidão espiritual traz como consequência a falta de discernimento, né? A pessoa não consegue mais discernir o que é certo e o que é errado, ou mesmo quando as pessoas falam o que é certo, falam o que é verdade, a pessoa não quer aceitar, né? Nós temos alguns exemplos disso, né? Nós temos, por exemplo, pessoas que são negacionistas de algumas coisas, ou quando está tudo provado que algo está acontecendo, aquela pessoa prefere não acreditar que está acontecendo, né? Prefere viver até uma situação fantasiosa a admitir que ele está errado e que realmente existe alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa, né? Isso é muito importante nós destacarmos, porque isso mostra que trata-se de uma seca espiritual. Quando a seca espiritual sobrevém, por mais que seja evidente as coisas diante dos seus olhos, ele acaba não acreditando, né? Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo nos informa que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus. O próprio diabo cega as pessoas. Estava nua e patente na frente dele, ele acaba cegado a respeito daquilo que ele está tratando e ele não aceita e procura as suas próprias maneiras de entender. Foi o que aconteceu com Acabe e nós estamos então partindo para o encerramento dessa lição,
a próxima semana estaremos estudando então a lição número 4, que é Elias, os profetas de Azer e Baal, que é a sequência dessa história que nós estamos aqui passando para os irmãos, que não é história, é uma história, são fatos registrados, são fatos verídicos, né? E houve essa rebelião, houve o problema do rei Acabe com Jezabel, Elias entrou em cena para repreender Acabe, Acabe não aceitou, com todas as evidências, 3 anos e meio de seca, né? E Elias havia falado para ele, ó, vai haver seca, fique preparado que a chuva só voltará diante da minha palavra que Deus me mandar. E mesmo assim o rei não aceitou. Ele achava ainda que quem era o culpado daquilo não era ele, era o Elias, o homem de Deus, olha só. Então, como conclusão da nossa lição, como é de praxe, eu sempre gosto de assim fazer, eu leio na íntegra como está a conclusão colocada em nossa revista da Escola Bíblica, né? Está escrito assim a conclusão. Apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina, ao arrependimento. Então nós temos que, sim, prestar muita atenção no decorrer de nossas vidas, e que essa lição do profeta Elias a Acabe, com todas as manifestações gloriosas e poderosas de Deus em sua vida e em suas atitudes, na atitude de Elias, possa ser evidência de que Deus está tentando colocar-nos muitas vezes no caminho correto. E vamos abrir os olhos, vamos ficar atentos ao que Deus tem para nos falar, para que nós não incorramos nos erros que incorreu Acabe, influenciado inclusive por sua esposa. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que essa aula possa ter sido de grande proveito para você, e esperamos você em outra oportunidade, e que Deus abençoe, mais uma vez divulgue, né? Deixe o seu like lá nos nossos canais, no YouTube, também do Facebook, para que essa lição atinja o maior número de pessoas possíveis. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.